Introdução, teoria, análise. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar o texto acadêmico perfeito. Mas a professora Jaqueline acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: criatividade. E assim nasceu o cardápio acadêmico. Usando suas ultra super receitas, o cardápio acadêmico tem dedicado sua vida à simplificação da escrita acadêmica. Cardápio acadêmico! Olá, esse é o Cardápio Acadêmico e hoje nós vamos falar sobre um dos principais ingredientes de um trabalho acadêmico, a fundamentação teórica. Imagine que seu trabalho, artigo ou TCC é um restaurante. Pois é, o embasamento teórico são as estrelas que o seu restaurante recebeu depois da degustação feita por críticos gastronômicos. E na cozinha não basta você ter ingredientes nobres, chiques e gourmets. Você precisa saber usar esses ingredientes. Da mesma forma acontece no seu trabalho. Não basta que você tenha autores renomados e consolidados na área se você não souber aproveitar essa teoria. Você precisa saber conversar com esses autores. E para isso, você precisa entender o que eles estão falando. Como eu já disse lá na metodologia desconstruída, o cardápio acadêmico é para servir todo mundo, então não faz sentido eu passar a lista de autores e referências aqui, porque cada área de pesquisa tem sua panelinha. O que faz sentido é dicas de como preparar uma fundamentação teórica com substância. Para isso, existe um mise en place específico, os fichamentos. Fichamento é igual pamonha. Não tem pamonha de sal, de doce, com queijo, com pimenta, à moda? Pois é, também existem vários tipos de fichamento. O fichamento de resumo, o fichamento bibliográfico e o que a gente vai focar aqui, que é o fichamento de citação, porque eu acho que ele é o mais útil e o que mais poupa seu precioso tempo de escrita após seu precioso tempo de procrastinação. Não é segredo para ninguém que você vai deixar para escrever na última hora, então facilita a sua vida. O fichamento de citação tradicional consiste em você eleger um artigo ou livro que você vai usar no trabalho e separar citações desse texto. Então, se você está lendo e pensa, isso tem potencial para ajudar a explicar tal coisa, ótimo, mas não conte com a sua memória para lembrar disso. Abre um documento do Word, já faz a referência daquela obra e separa as citações que você achar interessante e que você acha que pode servir para o seu trabalho. E lembra de colocar o nome do autor, o ano e a página, porque quando você for usar isso, você já vai ter a citação e a referência pronta, sem precisar ficar no desespero. Em que livro que estava isso? Quem é o autor? Eu lembro que estava na página do lado direito, no final dela, mas que página que era? Se você fizer isso, sobra muito mais tempo para procrastinar depois. Mas lembra que eu disse que não basta ter bons ingredientes, tem que saber usar? Então, não basta ter boas citações, tem que saber comentar. E assim nasce o fichamento ideal, o fichamento de citação com comentário crítico. Esse é um modelo de fichamento antigo que, de acordo com as minhas fontes, o portal das fofocas acadêmicas, foi criado pela professora Eliane Marques, da UFG, e foi aprimorado por sua orientanda, a professora Luana Luterman, da UEG. Eu tive contato com esse fichamento quando eu fazia iniciação científica com a Luana Luterman. E o fichamento de citação com comentário crítico, apesar de ser uma criação muito boa, nasce de uma relação de desconfiança entre professores e alunos. Muito feio isso, porém muito justo. Acontece que o fichamento de citação tradicional permite que o aluno pegue trechos aleatórios do texto e diga que fez um fichamento sem nem sequer ler o texto. Sabendo disso, e para burlar o burlamento dos fichamentos, o fichamento de citação com comentário crítico exige que, ao final do fichamento, você faça um comentário crítico sobre o texto. Então te força a ler e entender, nem que seja na marra. Como você vai precisar comentar as citações, se você quiser facilitar o seu trabalho, ao invés de fazer o comentário crítico do texto geralzão, você pode fazer pequenos comentários críticos de cada citação. Depois vai ficar muito mais fácil na hora de escrever o TCC. Aí beleza, eu te dei uma dica para quando você tem uma referência massa, confiável e você tem o texto bonitinho.
Mas vamos supor que, assim como eu, você é pobre e não tem o livro. Mas graças à pirataria científica, você achou um e-book na internet. O e-book é uma bagunça. Não tem a marcação de páginas. Então você não consegue fazer a citação direta, porque você precisa da página para fazer a citação direta. Mas você achou a citação da sua vida naquele e-book. Sem ela, seu trabalho não é nada. O que você faz? Você tem que fazer uma paráfrase. Eu não gosto de fazer paráfrase, porque eu tenho a sensação de que sempre perde alguma coisa. Mas tem horas que você não tem escolha. Nesses casos, você tem que tentar escrever a mesma coisa que está lá, só que de um jeito diferente. Eu costumo usar um dicionário de sinônimos quando eu preciso fazer paráfrase, para ir trocando as palavras. Não existe sinônimo perfeito, mas você acha uns sinônimos mais ou menos equivalentes que funcionam. E tem o Pulo do Gato, que é um site chamado Smodin, que é um site que faz a paráfrase para você. Mas ele faz a paráfrase igual o Google Tradutor faz seu abstract, bem mais ou menos. Você coloca o texto aqui, clica em reescrever e ele reescreve para você. Você pode clicar aqui para ver as mudanças, aí você compara os dois, mas não confia só nisso. Dá uma mexida, uma melhorada e use com moderação. E mesmo que você não tenha a página, você lembra que você está fazendo paráfrase e ainda tem que citar o autor e o ano da obra, senão vira plágio. Se você fizer isso, certamente vai facilitar a sua vida quando você precisar de embasamento teórico. Não sejam preguiçosos na hora do fichamento para poderem deixar tudo para a última hora com o coração tranquilo. Esse foi o Cardápio Acadêmico e até a próxima!